Vocês virem alguém fazendo um vídeo do TikTok aí falando, Meu Deus, você vive super bem com salário mínimo na Espanha. você consegue viver, né? Agora, viver super bem, não. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do História de Fora. Eu sou a Chantala e hoje eu vim desmentir de uma vez por todas aquelas histórias que vocês escutam no TikTok, aquelas coisas, né? Como se a Espanha fosse as mil maravilhas, como se desse pra fazer 1000 coisas com 10 euros. Todas essas coisas que vocês escutam, essas dicas que vocês escutam no TikTok, eu vim desmentir aqui 5 coisas que geralmente falam por lá que não são verdade. Pra vocês virem pra cá sabendo como funcionam as coisas assim na realidade, né? Então, que a vida não é um morango e nem um videozinho de TikTok. Então, bora lá pra mais um vídeo. A primeira mentira é que dá pra fazer coisas e compras incríveis com 10 euros. Sabe aqueles videozinhos de eu fui no mercado e vou fazer um jantar com 10 euros, veja que eu comprei. E assim, até dá, se você for comer macarrão com molho de tomate e comprar um vinho barato, né? Tem vinho de 3 euros, um pacote de macarrão é, sei lá, 1 euro, uma lata de molho de tomate vai ser, sei lá, 1,50. Tô chutando, não me lembro exatamente os valores. A real é que não dá, as coisas elas estão ficando cada vez mais caras. Aqui na Espanha. Se você for comprar qualquer tipo de proteína, principalmente carne vermelha, as coisas estão absurdamente caras, assim. 1 quilo de carne vermelha boa ali, como se fosse um contrafilé, mais ou menos, é 20 euros. Então, assim, dá pra você comprar, né? Dá pra você comprar coisas no mercado com 10 euros, mas não vão ser coisas, assim, de uma qualidade incrível e nem coisas, talvez, tão saudáveis assim. Então, eu acho que essa é a primeira mentira, que dá pra você fazer coisas incríveis, compras incríveis com 10 euros. E a realidade é que não. Quando você vai no mercado e você vai fazer uma compra de verdade, né, com coisas nutritivas e saudáveis, você vai precisar de muito mais do que 10 euros pra isso. Porque as coisas estão bem caras. Mentira número 2, que dá pra você viver muito bem com salário mínimo. Isso talvez fosse verdade há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, isso tá cada vez mais difícil. E por quê? Porque os aluguéis estão caríssimos. Hoje em dia, você vai no centro de Madrid, um aluguel é o valor do salário mínimo. E aí, como é que a pessoa vive? Não dá. Pedem que o aluguel seja no máximo 40% do valor do seu salário. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não vive bem. Não tem como ela viver bem. Ela precisa de pelo menos 2 pessoas ganhando salário mínimo, ou ela vai ter que morar num quarto, ou ela vai ter que mudar para outra cidade. Então, vocês virem alguém fazendo um vídeo de TikTok aí falando, meu Deus, você vive super bem com salário mínimo na Espanha, você consegue viver, né? Agora, viver super bem, não. Talvez uns anos atrás, mas hoje em dia realmente é isso, né? Você vai ter que dividir apartamento, você vai ter que morar num quarto, morar numa cidade mais longe, ou morar num pueblo muito pequeno. Então, assim, né? Também viver bem. Defina o que é viver bem, né? Eu acho que essa também seria uma boa reflexão. Então, na minha visão, não tem como você viver bem hoje, na Espanha de hoje, com salário mínimo. Mentira número 3 é que a dieta mediterrânea é extremamente saudável. E, assim, é saudável no geral, né? Aqui se come muito peixe, eles comem muito azeite, né? Mas, assim, no dia a dia, se você for comer, por exemplo, um menu do meio-dia, né? O menu do meio-dia, que é muito comum por aqui, a comida não é muito saudável, não. Porque eles comem muita fritura, muito arroz, muito pão, né? Então, se você for se ligar nisso, assim, de vou comer, né, almoçar todo dia, menu do meio-dia, na rua, você não vai comer saudável. Não dá pra ser saudável comendo fritura, pão e arroz. E aqui não tem o hábito, né, de você ir no self-service pra dar aquela equilibrada, botar um feijãozinho, botar uma salada, não tem isso. Então, é saudável se você comprar as coisas e cozinhar em casa. Se você for comer na rua, não tem muito essa coisa de ser saudável, não. E outra coisa também é que o café da manhã deles é churros com chocolate, né? Então daí você já vê que a comida não é tão saudável assim, como as pessoas gostam de falar, né? Que a comida mediterrânea é extremamente saudável. Mentira número 4, que dá pra você se virar com o portunhol. E isso é uma grandíssima mentira. Se você vier pra cá, principalmente se você for trabalhar, né, em escritório, se você for trabalhar com atendimento ao público, você precisa saber espanhol. Com o seu portunhol você não vai conseguir nada, porque eles não entendem nada do que a gente fala. E isso é muito engraçado, muito curioso também, porque por mais parecida que a palavra seja, eles não entendem. Essa semana, por exemplo, a gente foi com os amigos e uns amigos nossos pediram água com gás. Eu quero água com gás. Água com gás em português é água com gás. Água com gás em espanhol é água com gás. Pra mim é igual. E a garçonete não entendeu, que ele falou água com gás e não água com gás. Então, assim, por mais parecida que as coisas sejam, eles não entendem, né? Então você precisa saber o mínimo de espanhol. E além disso, existem muitas regiões da Espanha que tem um sotaque muito diferente. O norte da Espanha tem um sotaque muito diferente daqui do meio de Madrid, e o sul da Espanha também tem outro tipo de sotaque. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o sotaque andaluz. Dice tú, yo estoy reventado, yo tengo ustedes como lo van a tener que escayola, que me vas a tener que llevar bien de Rocío, me vas a dar fin de semana. Esse videozinho, ele viralizou com essa mulher falando e que ninguém entende nada. Inclusive eu, que moro aqui há 6 anos, já vim falando espanhol. Modéstia à parte, falo espanhol muito bem.
eu não consigo entender essa mulher falando sem legenda. Então, assim, com o seu portunhol, você não vai conseguir se virar. É uma grande mentira se você vê no TikTok alguém falando que dá pra se virar só com o portunhol, porque é muito parecido. Não dá. Você precisa saber o mínimo de espanhol. Mentira número 5 é que a adaptação é muito fácil. E, na verdade, ela não é. De fato, o clima é bom, né? Todo mundo, quando você vê vídeo no TikTok, as pessoas vão falar, é ótimo, porque o clima é muito bom, as pessoas são simpáticas, as pessoas são abertas e tudo mais. E, de fato, isso não é mentira, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que a adaptação vai ser fácil, né? É outra cultura, as pessoas elas são de fato abertas, mas não tão abertas, não são igual os brasileiros, que a gente, né, acolhe todo mundo, a gente é amigo de todo mundo. E o clima, de fato, é assim, né? Se a gente for comparar com outros lugares, por exemplo, com a Suécia, com a Alemanha, que faz muito frio, aqui na Espanha faz bem menos frio do que esses lugares, né? Se você estiver ali mais pelo centro, porque o norte da Espanha faz bastante frio. Então, para quem não gosta de frio, para quem não está acostumado com frio, esse clima talvez não seja tão ameno quanto as pessoas falam. Para mim foi ao contrário, por exemplo, eu detesto calor e a gente não se adaptou, por exemplo, a Sevilha porque fazia calor demais. Então, né, não que talvez a adaptação ela seja mais fácil do que outros países da Europa, mas ela não é tão fácil assim. Não venham pensando que vocês vão vir e aqui vai ser igual ao Brasil, porque não vai ser. Então tem que levar em consideração isso também, né, que tem essa dificuldade de adaptação que é natural se você for para qualquer país do mundo. Mas e aí, vocês acham que tudo isso que eu falei é mentira? Ou que tem algum fundo de verdade em alguma dessas mentiras? Acrescentariam alguma outra mentira que estão contando lá no TikTok, para quem tá pensando em vir aqui pra Espanha, pra gente mandar real para eles e eles entenderem, saberem como as coisas realmente funcionam, né? Enfim, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, sigam o canal. A gente tem outros vídeos também muito interessantes falando sobre a Espanha. Inclusive um sobre 5 curiosidades não óbvias também, que eu acho legal a gente, né, entender. Para quem tá pensando em se mudar para cá, saber como é que é a cultura daqui. Então, esse vídeo é bem interessante. Enfim, muito obrigada e até a próxima. Tchau!